Graça e paz, povo do reino. Lembrando que é fundamental você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para que receba as notificações dos vídeos novos que saem toda semana. Comente e compartilhe, a gente de coração lhe agradece. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 37, está escrito assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, Jesus interrogou os seus discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Temos aqui uma lição fortíssima, grandiosa. Jesus ensinando-nos verdades às quais devemos atentar como verdadeiros discípulos e seguidores do Mestre amado. Muito bem. Os discípulos, em direção à cidade de Cafarnaum, onde Jesus tinha uma pousada, morada certa, eles estavam discutindo. Então, quando chega em casa, Jesus pergunta a eles: O que é que vocês estavam discutindo? Qual era o assunto, o debate de vocês? E a resposta é simplesmente um silêncio. Os discípulos decidem não responder nada. Nenhum atreve-se a responder a pergunta do mestre. Então Jesus, conhecedor que era de cada um deles, do coração de cada um, ele, pelo Espírito de Deus, tem a revelação, não tem a necessidade de que alguém fale dos discípulos para ele. Então Jesus, conhecendo o que estava no coração deles, ele chama os 12 à parte, separa os 12, que são chamados de apóstolos, e então ensina a eles uma seguinte lição. Ele pega uma criança, com aquela criança ele diz assim para os 12: Se alguém quer ser o primeiro e servo de todos, faça tal qual esta criança. Jesus usa a figura de uma criança para trazer lições para todos nós. Por que uma criança? O mestre sabiamente usa de uma criança para mostrar para os seus seguidores que se alguém quiser ser grande, quiser ser o primeiro, era a discussão dos discípulos. Abrindo aqui um parêntese e fechando rapidamente, os discípulos não tinham entendido ainda a visão real do reino de Deus. Eles estavam disputando, se comparando, discorrendo quem era o maior, quem era o cara da vez, quem era o bambambam na ocasião, qual o predileto do mestre, quem vai ser o maior. Jesus pega esta criança e no meio dos 12 diz assim: quem não se fizer tal qual como esta criança, em Mateus no capítulo 18, a mesma passagem descrita, acrescenta: não entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Por que Jesus usa uma criança? Uma criança fala de dependência. A criança é totalmente dependente dos pais, de um adulto. Uma criança também fala de humildade. A criança, por mais que ela receba uma punição, um castigo por algo feito erradamente, ela apressadamente não leva aquilo em conta e já está de novo num relacionamento bom, saudável com os pais, com os adultos. Ela é humilde, ela tem sensibilidade de humildade. Uma criança também fala de ser alguém ensinável, alguém que recebe ensinamentos, recebe instruções. Uma criança também fala de inocência, ela não tem maldade, ela é desprovida da sua natureza nesse sentido dominante, ela não conhece ainda. Então, a criança nos deixa lições. Olha o nosso desafio: precisamos nos tornar como membros súditos do reino de Deus,
seguidores do Mestre amado, sermos humildes, dependentes, ensináveis e inocentes ou puros, não ter maldade, malícia na nossa vida. Quanta lição preciosa, quantos ensinamentos riquíssimos que nós precisamos atentar. É da nossa natureza humana a gente estar se comparando com outros, ou comparando uns com os outros, e querer ser o cara da vez, o bambambam, o maior, o primeiro, o mais competente, o mais capaz. A gente visa posição, status, interesses próprios. Isto acontece, infelizmente, dentro das igrejas locais, bem como de igrejas entre si, como concorrendo, competindo. Quem é a maior? Quem é mais? Quem é melhor? Quem tem mais competência? E estamos fora dos ensinamentos de Jesus, dos padrões bíblicos que ele tanto passou. Interessante que Jesus, quando pergunta aos discípulos o que é que eles estavam discutindo, embora Jesus já soubesse qual era o assunto, por que Jesus faz a pergunta? Porque ele queria ouvir da boca deles, para que eles mesmos deixassem cair a ficha e fossem sinceros consigo mesmos, fossem verdadeiros, fossem conscientes, usassem de verdade. Há pessoas que mentem para si mesmas, há pessoas que fantasiam a sua própria pessoa, a sua própria personalidade. Ela vive de uma realidade diferente daquela que de fato ela é, vive mascarada. Então Jesus confronta, daí a pergunta, o que é que vocês estavam discutindo? O silêncio dado como resposta mostra de fato quem eles eram. Cascaduras, casca-grossas, precisavam serem confrontados. A gente hoje, quando prega e exorta, encoraja, toca no ponto X da pessoa, as pessoas dizem, não, Jesus não confronta ninguém não, Jesus quer isso, Jesus é amor. Muito pelo contrário, exatamente porque ele é amor, ele confronta para trazer melhoras, mudanças, transformação. Ele investe em pessoas que, humanamente falando, pela ótica, pela lógica humana, ninguém investiria, mas ele investe nesses homens. Esses homens dão trabalhos a eles, mas a gente sabe o resultado nas pessoas que eles se tornaram. Todos eles. Jesus dá votos de crédito, daí ele confronta, ele vai a fundo, toca no ponto da dor, para trazer mudanças para as nossas vidas. Então os discípulos visavam posição. Não caiamos nesta. Vamos visar o reino com olhos retos, direitos, com olhos de Deus, com olhos espirituais. Não prestemos atenção aos nossos próprios interesses, ao nosso coração tão enganoso, a nossa natureza tão inclinada e propensa ao egoísmo, a posições. Por isso muitos puxam tapetes uns dos outros, tá? Então, a criança não olha para isso. A criança, ela depende, ela é humilde, ela é pura, ela é ensinável. É disso que Jesus está falando. Tornar-se como uma criança. Quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino eterno. Aleluias. Como crianças, internamente, espiritualmente, na nossa vida cristã, ganharemos o reino eterno por tão preciosas lições. Então veja bem, para finalizar, o que Jesus está ensinando na cultura do reino é totalmente divergente, contrária, oposta, antagônica à nossa mentalidade de uma pessoa que age na carne, humanamente falando, que não é espiritual. Para o reino de Deus, quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser forte? Seja fraco. Quer ser senhor? Seja servo. Quer ser o maior? Seja o menor. Era essa a discussão dos discípulos. Nem conheciam de fato o seu mestre ainda. Eu não sei que caminhada nós estamos, você está com o mestre, mas precisamos conhecer o mestre e abraçar os seus preciosíssimos ensinamentos para aplicabilidade na nossa vida com ele, na nossa vida cristã.
O próprio mestre fala assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele dá um exemplo, ele lava os pés dos discípulos, enxuga os pés de cada um, e ele fala assim: eu vos dei o exemplo, para que vocês, meus escolhidos, vocês que eu chamei, vocês que eu invisto na vida de vocês, vocês façam o mesmo. Servir no reino é o mais alto privilégio, e não ser servido. Que evangelho grandioso, que vai na contramão da lógica humana. A essência do evangelho é servir. Ministrar é servir. Não importa a posição que ele nos dê e a função. Jesus não destrói as funções existem, mas a essência é o que deve prevalecer. Servir, não importa se mais em cima, se no meio, se mais embaixo, não é a posição na questão de níveis humanos, logísticos, eclesiásticos, mas a essência do servir, mesmo se estando lá em cima. Esta é a mensagem de Deus para cada um de nós. Este é um desafio. Como estamos nós em relação a essas lições? Ele conhece, ele sabe exatamente, e ele com certeza vai nos confrontar, e que saibamos receber o confronto, a exortação, o encorajamento para encarar esse desafio de sermos como criança e entrarmos no reino. Amém. Amados, povo do reino de Deus, lembrando sempre a importância de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e compartilhar. De coração nós lhe agradecemos.